Olá pessoal, em geometria espacial, acho que uma das dificuldades principais que surgem são em relação à geometria plana, a visualização espacial e a representação de objetos tridimensionais no plano. E é por isso que eu decidi esse semestre incluir essa aula extra, essa primeira aula na disciplina. Sobre visualização espacial, a gente vai tratar muito mais visualização espacial do que representação espacial nessa semana, mas a representação não é menos importante por causa disso. Eu vou pedir para vocês lerem o artigo que eu escrevi com o Elano, é o trabalho de conclusão de curso dele na licenciatura em matemática. E lá trata especialmente de visualização espacial, embora também tenha um trechinho pequeno que a gente fala de representação espacial, especificamente de uma questão que eu coloquei no MAP do período passado, e a gente discutiu alguns erros comuns naquela prova, nesse artigo. Então tá aí, tá em EPUB também. Se você for ler em EPUB, você talvez pode precisar baixar um aplicativo, mas eu acho que vale a pena, porque a leitura fica muito mais agradável em celular e tablet, se você usa esse formato em relação ao PDF. Bem, eu começo com essa figura aqui. Isso pode ser, as pessoas... Então, primeiro, o que é isso, né? Se alguém podia falar assim, isso é um paralelepípedo, ou isso é um cubo. Primeiro, mesmo que você não vá usar essa expressão, é importante você ter em mente que isso, na verdade, é a representação de um objeto. E, portanto, ela é sempre falha, ela depende de uma legenda. A professora Ana Maria Calef, da UF, hoje está aposentada, ela costumava dizer isso, né? Você tem toda figura em geometria, mesmo que implicitamente, ela vem com uma legenda. Então, aqui não tem escrito nada, mas se a gente está combinando que isso está representando um cubo. Claro que você não precisa necessariamente dizer isso para o estudante, mas é importante que você, professor, tenha essa clareza, porque os objetos não são realmente perpendiculares, isso está no mundo das ideias, né? Mas essa figura, ela tem alguns aspectos que eu gostaria de discutir. Olha como a gente representou. Você consegue identificar qual é a face que está para frente e aquela face que está para trás nessa figura? Então, acho que é normal que a sua mente crie e decida por uma escolha, mas se você olhar do jeito certo, você vai ver que você podia, essa face que eu estou contornando com o dedo, ela pode parecer estar à frente e essa outra aqui atrás, mas também pode ser o contrário, pode ser essa aqui na frente e essa aqui atrás, porque os cruzamentos não deixam claro se essa aresta está na frente dessa ou se essa está atrás daquela. Então, isso não está claro. Na representação, então, eu costumo fazer e acho que vale a pena, se eu fizer a escolha para que essa aresta aqui esteja na frente, então eu vou tentar mostrar como se ela estivesse ocultando uma parte da outra. E aí, se essa aqui está na frente, essa aqui também está na frente, então eu também retiro aqui. É claro que no quadro isso se torna mais fácil do que no papel, você tem que usar borracha, mas agora você já tem uma clareza, certo? Então agora essa face aqui, a face da frente, aquela lá, está representada como a de trás. Eu digo que isso facilita o entendimento, a comunicação com o estudante que está te assistindo, ou mesmo o professor que está corrigindo a sua avaliação. Então, esse tipo de discussão eu acho que não costuma estar presente, mas é importante que você tente deixar claro isso na hora que você for representar durante a disciplina. Também a representação de um plano. Um plano ele é infinito em todas as direções, como vocês já devem ter noção, mas a gente costuma representar um plano como um retângulo, um paralelogramo, em 2D, porque tá vendo? Você está representando um objeto que tem 3 dimensões apenas em 2 dimensões, então isso traz uma dificuldade adicional. E aí, sei lá, eu vou representar o plano, mas quando eu digo, então se eu represento um plano aí e um outro plano
aqui, alguém podia falar assim, olha, então esses dois planos são paralelos, porque eles não se intersectam. Pois é, mas atenção, a figura pode não deixar claro se eles são paralelos ou não, mas o que a gente fez aqui é um pedaço de um plano e aqui é um pedaço do outro representados dessa maneira. Então, isso depende do que foi dito antes, depende do que foi combinado. Certo? Então, eu acho que os estudantes costumam ter muita dificuldade com algumas afirmações por terem dificuldades com visualização espacial e com criar exemplos. E aí você se foca mais na visualização espacial. Por exemplo, se uma reta é paralela a um plano, então vou tentar desenhar isso aqui, tem esse plano, digamos, plano alfa, e você tem uma reta que eu vou dizer que ela é paralela a esse plano. Vocês vão ver isso na próxima semana, isso significa que essa reta não intersecta esse plano. Então alguém podia afirmar que é verdadeiro ou falso, acho que é uma questão que vai aparecer para vocês. Se a reta é paralela ao plano, então ela é paralela a todas as retas do plano. Isso é verdade? A afirmação é falsa. Se eu fizer ela certamente não intersecta qualquer reta do plano, porque ela não intersecta nenhum ponto do plano. Mas se eu fizer uma reta assim, digamos uma reta S contida no plano alfa, ela pode não ser paralela a R, mas elas vão ser, digamos assim, como esses dois dedos, ou seja, elas são reversas, é o que a gente chama, a gente discute isso na próxima aula. Mas muitas vezes o estudante não consegue ver a existência disso, muitas vezes por dificuldade de visualização espacial. Assim, olha, se elas não se intersectam. Então fica muito no raciocínio lógico dedutivo, que se vocês viram o outro vídeo dessa semana, é outra inteligência das inteligências múltiplas de Gardner. E aí tem algumas discussões que a gente vai fazendo ao longo da disciplina sobre isso, mas eu gostaria que vocês estivessem atentos à representação e à visualização espacial. Então é um apelo essencialmente para que vocês assistam ao vídeo vocês leiam o artigo que eu coloquei sobre inteligência espacial nas aulas de geometria, que eu acho que ele vai ser bastante útil. Então, mais um exemplo, além do cubo, vou fazer uma figura que a gente chama de, vai ser bastante utilizada na disciplina, e que costuma trazer alguma dificuldade, é o tetraedro. A dificuldade, essencialmente, também, a meu ver, vem da visualização espacial. Então, se eu coloco 4 pontos não coplanares, que não estão no mesmo plano, e ligo esses 4 pontos, ligo cada 2 desses 4 pontos, a união dos 4 planos formados é o que a gente vai chamar de tetraedro na disciplina, e muitas vezes o estudante tem dificuldade com a representação e com a visualização. Por exemplo, se eu digo que em qualquer tetraedro, se eu tomar duas arestas opostas, e aí já vem a dúvida, né? O que são arestas opostas? Então, se eu considerar a aresta AB, qual seria a aresta oposta a AB? Bem, se eu olhar bem, todas as arestas intersectam AB, exceto CD. Essa é uma aresta especial em relação a AB, a aresta oposta. Então, se eu considerar, digamos, os pontos médios das arestas opostas, de 2 pares de arestas opostas, vamos pegar BC, qual seria uma aresta oposta a BC? Bem, do mesmo jeito, você pode ver que é aqui em AD. E aí tem um resultado, um exercício que vocês vão fazer na disciplina que diz que eles se intersectam. Mas eu podia perguntar para você, elas se intersectam? É difícil ver isso É difícil você observar se esses caras se intersectam ou não. Então, esse tipo de coisa você precisa de exercícios. Então, por isso que eu coloquei esses exercícios nessa primeira semana, que estão lá no artigo, na verdade. Eu gostaria que vocês fizessem com cuidado e não só resolver os exercícios, achar a resposta certa. Isso é o menos importante. Eu gostaria que vocês refletissem a respeito e também refletissem sobre a representação do que está lá. Então, aqui esses dois segmentos intersectam e é nada trivial isso. E essa é uma dificuldade se você comparar com digamos, um análogo
aqui você não vai enxergar nada, mas um análogo plano disso, né? No paralelogramo, as diagonais se intersectam em seus pontos médios. Você está vendo aqui, é algo muito mais próximo de um paralelogramo do que isso aqui é próximo realmente de um tetraedro. Então isso você consegue observar aqui e intuir aqui um pouco mais difícil. Então isso exige um treino, por isso que eu peço que vocês façam aqueles exercícios com cuidado e reflitam a respeito dele. Uma outra observação interessante que está no capítulo de vistas de representação, como é que é o nome do capítulo? Eu chamei de vistas, projeções e vistas ortogonais no livro aberto de matemática. Eu vou colocar o link para vocês na sala da disciplina. Tem uma discussão interessante sobre essa questão da representação. Se você olhar um cubo de cima, o que você vai ver? Será que você vai ver algo assim? Alguém podia dizer que se você olhar um cubo de cima, você vai ver um quadrado. Isso é o que a gente chama de projeção ortogonal do cubo num plano, numa de suas faces. Aí sim, é uma das faces, é só a face de cima, digamos. Mas agora, se você pensar bem, o que você vai ver é algo mais parecido com isso. Digamos, eu estou falando de um cubo em que está representado só as arestas, tá? Não estamos vendo as faces. As faces são vazadas. Então você vai ver a face de cima, aqui por fora, e a face de dentro, aqui. Isso está muito mais ligado à vista que você teria na realidade, que não é uma projeção ortogonal. Ainda assim, nas aulas de geometria é muito comum, inclusive tem um artigo legal que eu acho que você já tem leitura demais para essa semana, não vou indicar agora, mas que uma representação mais comum, e eu acho que me parece a campeã para as aulas de matemática, é isso. Você vai representar retas paralelas no espaço, você coloca elas como paralelas também no plano, que é a representação plana disso. E você precisa se comunicar bem com o seu estudante. Então, esse tipo de vira um acordo informal, certo? Você vai fazer um paralelepípedo, né? Você coloca ali essa paralela àquela, então eu vou botar paralelas aqui também no plano. Embora na visualização, né, na realidade, né, você veria uma coisa assim, então você fala assim, olha, isso aqui é paralelo a isso, olha só, não parece muito paralelo nessa representação que, digamos, é mais real, no certo sentido. Mas aqui você pode fazer, então essa aqui seria paralela àquela outra, então fazer paralelo aqui também. E ok, então é importante que você se esforce nesse sentido, de tentar fazer as figuras que comuniquem bem a ideia que você quer indicar. E aí aqui a gente vem lá e apaga o que está sobrando. Então, essencialmente é isso que eu queria dizer para vocês. Eu quero que vocês estejam atentos que a representação espacial é uma forma de comunicação que vocês agora nessa disciplina vão ter comigo, com instrutores nos polos e com seus colegas quando vocês estiverem conversando. Então, é muito importante que você consiga comunicar suas ideias de maneira clara também nas figuras. Então, não é que eu espero que vocês sejam desenhistas profissionais ou qualquer coisa assim. Eu só espero que vocês façam figuras um pouco mais coerentes. Nesse artigo também eu gostaria que vocês vissem lá exemplos do que não fazer em alguns tipos de representação. Foi exemplos tirados de uma avaliação presencial do período passado. Então eu peço que vocês deem atenção, leiam com cuidado, imprimam se puder, ou usem o seu celular. Eu vou tentar disponibilizar algumas coisas em outros formatos além do PDF, que foi uma reclamação de alguns estudantes. E também tomem cuidado na hora de representar, de comunicar claramente as suas ideias. Ok? Então acho que de visualização e representação espacial é isso que eu gostaria de falar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Uma boa semana, um bom trabalho para vocês. Até mais.